Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 39 de Ciências. Na nossa aula de hoje, nós veremos os impactos que são causados pelo uso dos combustíveis. O objetivo da nossa aula de hoje é compreender as questões socioambientais causadas pela produção dos combustíveis. Então, recapitulando um pouquinho a nossa aula, nas aulas anteriores, nós temos estudado sobre as funcionalidades das máquinas e os seus respectivos combustíveis. Na aula de hoje, nós veremos sobre os impactos sociais e também ambientais que são causados pelo uso desses combustíveis. Então, para nós iniciarmos a nossa conversa, o uso das máquinas térmicas, pessoal, ele permitiu aumentar muito a velocidade de produção de bens e também do consumo. E intensificou os usos dos combustíveis fósseis, como o carvão mineral e os derivados também do petróleo. O aumento, no caso da houve um aumento da produtividade, né? No entanto, essa expansão ela contribuiu também negativamente. E também houve o crescimento das cidades em larga escala. E quais será que foram os impactos, que são os impactos socioambientais? Muitas pessoas que moravam no campo e trabalhavam como agricultores acabaram migrando para as cidades para trabalhar nas indústrias ou na obtenção de combustíveis, como é a extração do carvão, por exemplo. O uso de máquinas a vapor nos transportes também ele aumentou e a velocidade dos produtos eram distribuídos em larga escala e isso melhorou ao acesso das pessoas e também aos produtos que essas pessoas procuravam. Nós vamos ter os impactos socioambientais. Vamos ver o que significou essa produção. A poluição ela foi originada a partir de automóveis que eles utilizam os combustíveis fósseis. A usina de carvão pode causar sérios riscos à saúde. As doenças relacionadas também à poluição variam de leve até mesmo grave e elas podem afetar significativamente a qualidade de vida das pessoas. Olha como teve um impacto tanto positivo, que é o crescimento das cidades, quanto negativo na própria saúde das pessoas. E quais será que são as consequências da poluição? A poluição do ar, ela pode resultar, no caso, na asma, doenças pulmonares que obstruem, e se tornam crônicas, e até mesmo um câncer de pulmão. A exposição prolongada ela pode aumentar as infecções respiratórias da poluição em geral. As crianças, e os idosos são os mais vulneráveis, são as pessoas que mais sofrem, porque justamente essas partículas são muito fininhas e são substâncias tóxicas que estão no ar, que a gente nem percebe, nem vê a olho nu, mas elas estão presentes no nosso cotidiano. E apesar dos avanços na agricultura e na indústria que são causados, há também um desenvolvimento do uso das máquinas térmicas. Também nós tivemos consequências negativas, como o aumento da poluição. Por realizar a queima, no caso de combustíveis fósseis, o processo de funcionamento de uma máquina térmica gera gases e esses gases acabam contribuindo para o aumento do efeito estufa. E também eles elevam a temperatura terrestre e provocam inúmeros problemas globais. E quais seriam esses impactos ambientais? Nós vamos ter a poluição ambiental, que é uma das grandes desvantagens do uso dos combustíveis fósseis. O dióxido de carbono ele é o gás que ele é liberado durante a queima
desse tipo de combustível. E o principal responsável é pelo aquecimento global. E aonde que a gente encontra esse dióxido de carbono? É nos carros. A partir da queima do combustível, são liberados esses gases que entram na atmosfera e acabam formando esses diversos problemas ambientais, mas, sobretudo, é essa questão global que é tão falada nos noticiários e até mesmo na escola, quando a gente estuda em ciências e outras matérias também. O dióxido de enxofre, ele é também um dos poluentes que são liberados, né, na combustão desses combustíveis fósseis. E ele é a causa principal da chuva ácida. O que é essa chuva ácida? Esse é um fenômeno que ele pode levar à destruição de monumentos feitos de alvenaria ou até mesmo mármore e destruir também as plantações agrícolas, porque uma chuva ácida ela vai queimar. Como a gente pode ver aqui, nós vamos ter uma estátua que ela acabou passando por um processo de corrosão mesmo, devido a essa chuva ácida. E nós vamos ver também sobre como esses combustíveis chegam até ao posto de gasolina, ou seja, o transporte desse combustível. Os combustíveis fósseis, pessoal, eles costumam ser transportados para o local desejado por meio de navios, né? Grandes navios. E é comum ouvir sobre vazamentos em navios petroleiros ou navios carregados de óleo cru para daí ser refinado, que vai passar por todo um processo até chegar mesmo a ser um combustível a ser utilizado pelas máquinas. E no mar, nós vamos ter as consequências, né, desse petróleo. Ele contém algumas substâncias tóxicas, pessoal, que quando elas são misturadas na água, elas causam sérios impactos à vida aquática. Ou seja, ao ter esse derramamento no meio ambiente, o petróleo, no caso, ele desencadeia uma série de prejuízos para o ecossistema, causando alterações químicas e também alterações físicas no ambiente, além de prejudicar a vida existente naquele local. Não somente o ambiente aquático é atingido pelo petróleo, mas as áreas como os manguezais, elas também podem sofrer com essa poluição, com esse derramamento do óleo. Nesses ecossistemas, o óleo ele vai impregnar, ou seja, ele vai grudar, pessoal, ele impregna no sistema radicular das plantas e ali, no caso, eles vivem impedindo a absorção, no caso, dos nutrientes e da própria luz solar. Então, eles impedem a realização da fotossíntese. Nada mais, nada menos que acontece com a planta. Ela acaba morrendo sufocada, porque ela não vai receber os nutrientes, não vai ter energia solar, então simplesmente aquele manguezal, aquele ecossistema, ele acaba morrendo. E também, durante todos esses problemas, né, nós vamos ter o comprometimento da vida. Os animais aquáticos, tais como os peixes e as tartarugas, elas podem morrer em consequência do derramamento do petróleo. Eles podem intoxicar-se com o petróleo e morrer por asfixia, ou seja, eles também não vão conseguir respirar e eles mesmos vão ficar presos nesse óleo. As intoxicações, elas são responsáveis por comprometer, por exemplo, o sistema nervoso e o sistema excretor desses animais. Então, esses animais, além de morrer asfixiados, ficarem sem ar, eles acabam morrendo de qualquer forma, porque eles não vão sobreviver, não vão conseguir tirar da penagem deles, enfim. De uma forma ou de outra, a vida acaba sendo prejudicada a partir do derramamento de óleo. Então, aqui nós vamos ter exemplos, no caso da vida marinha, como que ela fica comprometida. Então, ali nós vamos ter uma tartaruga, embora o casco dela é firme, mas ela já está
comprometida ali, ela está com muito óleo no corpo. Então, para retirar esse petróleo, vai demorar bastante e provavelmente vai prejudicar a respiração desse animal. Nós vamos ter também outro exemplo ali do peixe. Devido a essa grande quantidade de derramamento de petróleo, os peixes eles também ficam sufocados, né? E acabam morrendo também. E também a gente não pode esquecer das aves marinhas, as quais elas retiram o seu alimento desses ambientes. Quando elas estão cobertas por óleo, essas aves simplesmente elas não conseguem voar ou até mesmo nadar, porque temos também aves que são aquáticas. Além disso, a presença de óleo em seus corpos, ela pode desencadear um desequilíbrio térmico, matando esses animais de frio, né, porque eles não vão estar recebendo o calor necessário do sol, ou até mesmo sufocando eles, direcionando muito calor, aquele petróleo, de uma forma ou de outra, ele prejudica a vida das aves também. Então, nós vamos ter aqui exemplos da gaivota, entre outras aves que são marinhas, né? São costeiras, e elas acabam ficando também com a vida comprometida devido ao derramamento do petróleo, né? No mar. E além de todos esses impactos negativos, né? A gente vai ter também a poluição do ambiente do petróleo. Ele prejudica não só os animais, os peixes e as aves, mas ele também vai prejudicar a vida humana, já que o turismo ele pode diminuir, além de atividades também pesqueira, que ela é afetada. Então, se o homem tem lá um derramamento de óleo, ele não pode pescar, porque aquele peixe não vai estar apropriado, né, para consumo, para alimentação. Então, desse modo, é que a poluição do petróleo, ela causa prejuízos diretos, né, à população dessas regiões, né, que vivem nessas regiões costeiras ou praianas. Eu espero, pessoal, que vocês tenham feito anotações sobre a aula de hoje e até a próxima!